Certo. Então, hoje, para finalizar, a gente vai ver aí, então, as máquinas elétricas, né? Funcionamento delas, a aplicação. Basicamente é isso, né? Mas aí, se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação para fazer, vocês fiquem à vontade aí, tá? Vamos começar, então, explicando o que são máquinas elétricas, né? São equipamentos, então, que estão presentes na casa de vocês, apesar de vocês não saberem. Vamos ver por quê, né? E tem como base de funcionamento, então, um motor ou um gerador elétrico, tá? Dependendo do local, vai ter os dois, dependendo do lugar, vai ter só um deles, né? Geralmente, a gente vai ter mais motores elétricos do que geradores em casa. O gerador é o que a gente vai utilizar em alguns outros locais, né? Mas, basicamente, é isso. Então, aqui eu trouxe para vocês um motor. Esse aqui é um motorzinho, tá? Elétrico. E este aqui é um gerador elétrico que funciona à base de gasolina, tá? Bota gasolina lá, daí faz lá as transformações de energia química para energia elétrica, tá? Beleza, então. Então, lá em 1832, este homem aqui, que só temos imagens, né? Não tinha câmeras naquela época, chama Hippolyte Pixi, tá? E aí, este cara, eu não lembro de onde que ele é, tá? Deixa eu ver se eu acho que não tem de onde ele é. Mas, enfim. Ele desenvolveu, então, um ano depois das descobertas do Faraday sobre o eletromagnetismo, ele descobriu, então, conseguiu desenvolver uma das primeiras máquinas elétricas, então, que era capaz de converter a energia mecânica, lembram que era a energia mecânica, né, do movimento, certo? Em energia elétrica, tá? Que é o que a gente chama de gerador elétrico. Então, um gerador elétrico é um equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica. Certo? A invenção dele, então, era basicamente essa imagem aqui, tá? Nós temos dois ímãs do tipo ferradura. Sabe o que é ferradura, né? De cavalo? Tipo umzinho. Então, a gente tem esses dois ímãs. E esses dois ímãs estão próximos, então, de uma bobina elétrica. Tá? A bobina, lembra que é um rolamento? Eu mostrei para vocês numa outra aula já. Vocês lembram o que é ou não? Um fiozinho enroladinho várias vezes, com fio de cobre, né? Tem que ser um fio metálico para passar energia, né? Obviamente, corrente elétrica. E aí, à medida que ele ia mexendo, então, essa bobina não, em cima, desculpa. Ele girava o ímã, então, aí vocês lembram, né? Variação do campo magnético gera corrente elétrica. Então, ele conseguia gerar na bobina uma corrente elétrica alternada. Professor, o que significa corrente elétrica alternada? Significa que essa corrente varia o sentido dela durante o tempo. Num tempo ela está para a direita, num tempo ela está para a esquerda. Basicamente é isso. Só altera o sentido dela. Tá? De maneira geral, não acontece mais muita coisa. Então, nós temos aí dois ímãs do tipo ferradura. À medida que eu vou mexendo, então, esses dois ímãs, eu vou criando, então, corrente elétrica alternada numa bobina. Tá? Com rotação manual. E essa foi uma das primeiras máquinas elétricas que são registradas aí, né? Dentro da sociedade. Um pouquinho depois, então, este homem aqui, o Moritz Hermann von Jacob, ele utilizou, então, um motor elétrico em um barquinho para transportar algumas pessoas lá no rio Neva, tá? O que acontece, então? Ele pegou esse motorzinho, que era alimentado por bateria, tá? E aí, com uma velocidade de 5 km por hora, ele conseguiu, então, atravessar este rio, levando 14 pessoas. Para a época, era algo muito, meu Deus, 15 pessoas que ele estava junto, né? 14 passageiros mais ele, num barquinho com um motor atravessando o rio. Era muito luxo, pensem, né? Então, a gente tem aí uma das primeiras aplicações mais efetivas, digamos assim, de um motor elétrico. Aí, com o tempo, tanto os geradores quanto as máquinas elétricas, de maneira geral, elas ganham um papel muito importante na nossa sociedade, história, em como a gente se organiza, tá? Então, tanto a descoberta sobre o eletromagnetismo, como as descobertas sobre a possibilidade de utilizar a energia elétrica para a produção de movimentos, foram incorporados ao processo produtivo. Então, de maneira geral, começou a se incorporar
sociedade, né? A gente começa a ter, então, tecnologias mais avançadas nas indústrias e nas residências, para começar, então, a ter uma vida mais moderna, digamos assim, tá? Sim. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. É importante vocês entenderem, tá? Não tem nenhuma dúvida? Então, vamos lá. As máquinas térmicas, que existiam, então, antes de acontecer a descoberta das máquinas elétricas, elas foram, então, com essa descoberta, se tornando obsoletas, ultrapassadas. Certo? Sim. Certo. Sim. Beleza. Então, obviamente, né, como acontece com muitas tecnologias, quando algo mais moderno chega, ele vai, então, substituindo alguma coisa que já é ultrapassada. Foi o que aconteceu, então, com as máquinas elétricas. Elas foram substituindo, então, as máquinas térmicas nas indústrias e nas residências. Por quê? Elas são mais eficientes, elas são mais potentes e a energia que eu tinha que produzir, né, ela não precisava ficar dentro da fábrica, dentro da casa, ela poderia ser transformada, então, gerada e emitida de longas distâncias. Então, você tem essa facilidade, né, de você não ter que ter um equipamento gigantesco na casa ou na indústria. Você consegue manter mais de fora. Então, eram só aspectos positivos em relação às máquinas elétricas. As máquinas térmicas, então, elas estiveram, para quem não lembra, né? Vocês devem ter estudado isso em algum momento, mas vamos recapitular. Elas estiveram intimamente relacionadas à transformação das manufaturas em grandes indústrias, tá? Em indústrias muito grandes que faziam produtos manufaturados, né? Então, as máquinas térmicas estavam muito presentes. Quando as máquinas elétricas chegam, elas possibilitam um novo modelo de linha de produção, tá? Para quem não sabe, linha de produção é aquele trabalho que é dividido em seções, sabe? Por exemplo, numa esteirinha que vai levando, por exemplo, uma garrafa de água, né? Uma parte do setor coloca só a garrafa de pé, a outra coloca só a água, a outra coloca só o rótulo, a outra coloca só a tampinha, certo? Isso seria, então, um modelo de linha de produção. Cada pedacinho, cada setor vai fazer uma parte daquele produto, né? E aí, com a invenção das máquinas elétricas, a gente vai ter, então, um novo modelo de linha de produção. Na verdade, dois, né? A gente tem aí o Fordismo e o Taylorismo, tá? Um filme que ilustra bastante a implementação dessas linhas de produções é Tempos Modernos. Vocês já assistiram Tempos Modernos? Sim. Não. O Lucas, sim? Sim. A Esther, assistiu, Esther? Não. Não? Vou ver se eu acho na internet, daí disponibilizo para vocês, porque é bem legal de assistir para fazer essa análise aí, tá? Vamos ver se eu acho. Daí eu falo para vocês. Vamos falar então dos motores elétricos, né? Um motor elétrico é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em outras formas de energia. Sim. Bem simples, tá? Funciona através da repulsão entre dois ímãs. Então, eu tenho dois ímãs que se repelem e por isso eu vou ter, então, a transformação de energia elétrica através desses ímãs, né? E depois transformação em outros tipos de energia. Como assim, professor? Vamos lá. Novamente, né? Sempre recapitulando essa parte que é muito importante. Se eu tenho dois ímãs repelindo, eles estão em movimento para fazer o esquema da repulsão. Nessa repulsão, então, eu tenho variação de campo magnético, né? Então, eu vou ter aí energia elétrica, né? Vou ter corrente elétrica acontecendo, então, energia elétrica. Essa energia elétrica, ela pode ser transformada em outros tipos de energia. Por exemplo, num ventilador, eu tenho energia elétrica sendo transformada em energia do vento, né? Eólica, certo? Energia sonora também, porque o ventilador faz barulho, tá? Aí, no caso de uma batedeira, eu vou ter a energia cinética das pás se movimentando, eu vou ter energia sonora também, porque ela faz barulho, entendeu? E assim por diante. Eu tenho essas transformações de energia. Quando eu ligo uma lâmpada, eu vou ter energia luminosa. Se
essa lâmpada é incandescente, ou seja, daquelas que esquenta, eu vou ter energia térmica também, entendem? Quando eu ligo um secador, eu tenho energia sonora, energia cinética, né, por causa do vento, e tenho energia térmica, porque o ar sai quente. Então, é esse tipo de situação. Eu tenho uma transformação de energia elétrica em outros tipos de energia. Cinética, térmica, luminosa, sonora. Olha, Entenderam? sim. Através da repulsão de dois ímãs. Sim. Motores elétricos. No caso dos geradores, então, a gente tem um pouco mais complexo, tá? Vamos lá. É um dispositivo elétrico que mantém a tensão elétrica entre dois pontos de um circuito. Tá? Vai manter essa tensão. O que isso significa? Quando eu faço a manutenção dessa tensão, eu alimento esse circuito com energia elétrica, para ele continuar acontecendo. Isso é um gerador elétrico. Para gerar eletricidade, basicamente. Então, em um circuito elétrico, é o gerador que quer conservar a energia das partículas que são responsáveis pela corrente elétrica. A gente pode chamar essas partículas de portadores de carga, tá? O nome mais correto dentro da física é portadores de carga, tá bom? Então, conservar a energia das partículas, né, dos portadores de carga, dentro de um circuito, tá? Por que isso acontece? Obviamente, vocês sabem, a gente já viu, né, um pouco e tal, que a gente tem, então, perda, né, por resistência, atrito e tudo mais, dessa energia, de maneira geral, a energia se conserva, mas ela vai se dissipando, né? Então, o gerador vai fazer com que, vai tentar, então, conservar essa energia para evitar perda, para o circuito ter a mesma produtividade, a mesma potência, a mesma eficiência que ele tinha no início, tá? O gerador, então, mantém a corrente elétrica no circuito, repondo a energia quando? A força elétrica realiza seu trabalho sobre o portador de carga. Então, quando a força elétrica vai fazer o que ela tem que fazer sobre os portadores de carga, o gerador elétrico tenta manter, então, essa corrente elétrica, tá? Ou quando, em forma de calor, os portadores de carga dissipam energia. Então, o gerador está lá para fazer essa manutenção, repor essa energia que foi perdida. Certo? Certo. Beleza. Então, para ficar bem mais fácil para vocês entenderem, né? Quanto maior for a energia disponibilizada pelo gerador, maior vai ser a tensão e, consequentemente, maior vai ser a corrente passando no circuito. Tá? Elas são diretamente proporcionais. Ok? Sim. Sim. Então, aqui trouxe exemplos para vocês. Ó. Aqui nós temos pilhas e baterias, são exemplos de geradores elétricos, né? Aqui nós temos, então, o gerador a gasolina, né? Que vai transformar, então, a energia química em energia elétrica. E aí, depois, a energia elétrica em outros tipos, né, de energia. Aqui nós temos a placa fotovoltaica, né? Que vai transformar, então, a energia luminosa do raio solar em energia elétrica também. E aqui nós temos um dínamo, né? Que é um dispositivo que fica na bike, que transforma a energia mecânica, né? De eu estar me movimentando em energia elétrica. Certo? Certo. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Gerador, transformador, gerador não, gerador e motor. Não. Não? Não. Não tenho dúvida. Oi, Lucas. Bloqueado na minha internet e acabei saindo, mas já vou tentar. Ah, sim, beleza. De boa. Só para voltar aqui, tá? Quanto maior a energia disponibilizada pelo gerador no circuito, maior é a tensão e maior vai ser a corrente passando nesse circuito, tá? Então, vamos falar de transformadores elétricos, né? O experimento do Oster, vocês lembram? O experimento do Oster, que tinha uma corrente elétrica passando perto de uma bússola? Ah, sim. Lembram? Sim. Aí ele percebeu que a corrente elétrica gerava campo magnético. A gente falou sobre ele algumas aulas atrás, né? Então, esse experimento viabiliza a construção de transformadores. Como o próprio nome diz, né?
O transformador é um instrumento que é construído para transformar valores de tensão elétrica alternada. O que isso significa? A gente pode transformar. Vocês sabem que existem 2 tipos de tensão no mercado hoje, né? 110 ou 220, certo? Uhum. Galera? Sim. Ô, Gabriel, o teu microfone, tu pode desligar rapidinho para os cachorros? Valeu. Então tá. Então nós temos 110 ou 220. Aí eu tô aqui para dizer para vocês na aula de hoje que, na verdade, o 110 é mentiroso. Porque a tensão que passa lá, a elétrica, é de 127 volts e não de 110. É. Eu não sabia. É que ficava muito difícil falar 127. Então o pessoal botou 110. Fica 110, tá? Sim. Então, não sei se você sabe, mas a maioria dos lugares do nosso país não utiliza a tensão de 220 volts, tá? Uhum. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, o Espírito Santo, é tudo 110 volts, tá? Então, a diferença aí da tensão elétrica, no fim das contas, no aparelho, é a potência, tá? Por exemplo, se eu ligo um aparelho de 220 volts numa tensão elétrica de 110, eu queimo o aparelho. Quer dizer, não queimo o aparelho. É o contrário. Desculpa. Se eu ligo um aparelho de 220 numa corrente de tensão elétrica de 127, o que vai acontecer? Ele vai funcionar com uma potência reduzida. Uhum. Tá? Porque está passando para ele menos tensão do que ele aguenta. Então, ele funciona no modo econômico, digamos assim. No caso contrário, se eu coloco, então, um aparelho de 127 volts em uma tensão elétrica de 220, eu queimo o aparelho. Dá uma sobrecarga ali. Um pico de energia muito alto, porque o aparelho não consegue resistir, né? Então, eu tenho aí esse cuidado quando a gente viaja, por exemplo, né? Tanto que a maioria dos produtos que a gente acaba comprando, eles são bivolt, né? Sim. Se vocês perceberem, 220 volts, a gente sempre consegue trocar para o 110 justamente por essa situação, tá? Então, transforma a tensão elétrica, tá? Pode reduzir ou pode aumentar, dependendo do lugar que a gente estiver, tá? Quando uma rede elétrica, então, se aproxima de áreas urbanas, de centros, de cidades, assim, de maneira geral, né? Onde a energia elétrica vai ser consumida, onde eu vou ter casa, vou ter indústria, vou ter loja, vou ter comércio, a tensão é rebaixada a valores elevados de consumo. Então, isso Professora, tá dando falha no áudio. Travou. elétrica de maneira geral. Não tem um Então, a gente tem ali uma... grave. Oi? Não tem um dia que não teve teu áudio, prof. É verdade, travou o áudio da professora. Tá tão bom, mas beleza, vamos lá. Então, quando uma rede elétrica vai se aproximando desses grandes centros, tá? A tensão vai ser rebaixada aos valores adequados. Se for para uma residência, chega no valor de uma residência. Se vocês pararem para pensar, fazendo um comparativo com uma indústria, a gente tem bem menos coisas elétricas do que uma indústria na casa, né? A gente tem uma geladeira, um computador, uma televisão, mas a gente não tem máquina elétrica, um torno, uma esteira para funcionar, para botar as garrafas, não tem um negócio para botar a tampinha, não tem nada disso, né? Exemplo aqui utilizando, né? Então é muito mais, precisa de muita mais eletricidade em uma indústria do que numa residência. Então esses valores de tensão, eles são adequados aí para cada tipo de consumo, né? Seja ele residencial ou industrial. Uhum. Então a gente tem aí diversos tipos com diversas finalidades de transformadores, tá? Os mais conhecidos, então, são os instalados em postes de energia elétrica e que também estão em subestações, né? Que são estes aqui bonitinhos que ficam lá em cima do poste, certo? Que vão fazendo, então, a recepção entre a energia elétrica que vem da estação, da subestação da Celesc, no nosso caso, né? Para levar para nossa casa, então, transforma a energia que está chegando ali e manda essa tensão rebaixada e adequada para a residência, né? E a gente tem esse outro exemplo aqui, que é o de pequeno porte, que é aquele que está acoplado a algum equipamento eletrônico. Por exemplo, o pessoal que se muda do Paraná para cá tem todos os equipamentos a 127 volts, né? Geladeira, micro-ondas, televisão, tudo mais.
Então, eles acabam, dependendo do que você está trazendo e tal, né? Tem coisa que compensa trazer, tem coisa que não compensa, né? Então, acabam trazendo esses transformadores elétricos aqui e coloca na máquina de lavar, coloca na geladeira, certo? E aí, a tensão que vem da nossa rede elétrica normal, aqui de 220 volts, passa primeiro pelo transformador, o transformador, então, de pequeno porte. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Que está acoplado então, ao equipamento eletrônico, primeiro faz essa transformação, adequa, então, abaixa, né, reduz para 127 volts, e depois passa, então, para a geladeira, para a máquina de lavar, para o micro-ondas, tá? Uhum. Sim. Beleza. Vamos lá, então, entender o funcionamento do transformador elétrico. Essa parte é meio complexa, tá? Qualquer dúvida, vocês me parem e perguntem. Vamos lá. Funciona, então, por indução magnética, tá? Um transformador elétrico. A gente tem, então, duas bobinas, tá? Vou mostrar aqui para vocês o desenho, ó. Isso daqui no desenho é um ímã, tá bom? Ímã, esse quadradinho aqui de baixo, tá? E aí, nos dois lados desse quadrado, a gente vai ter duas bobinas. Para quem não lembra, a bobina, então, esse enrolamento, né? Com fio de cobre, dos dois lados. Essas duas bobinas, elas estão isoladas umas das outras, tá? Nos transformadores. Essa daqui é independente dessa daqui e vice-versa, tá? O que vai acontecer, então? Esses enrolamentos estão envolvendo um núcleo, certo? De ferro laminado. Ok? Uhum. Ok. Uma das bobinas, então, eu vou aplicar a tensão que eu quero modificar, tá? Sim. A tensão que vem errada, digamos assim. E na outra, então, a tensão modificada. Elas recebem nomes diferentes, então. O enrolamento primário é a que vai receber a tensão normal, que eu quero modificar. E o enrolamento secundário vai receber, então, a tensão modificada. Tá? Sim. Pra modificar, modificada. Tá bom? Beleza. O que vai acontecer? A variação do fluxo magnético, por causa do núcleo, né? Em torno da bobina primária, tá? Então, a variação do campo magnético aqui nesse enrolamento primário vai produzir, através da indução, eu vou induzir a outra bobina, tá? Uma corrente alternada, elétrica. Tá? Eu vario o campo magnético aqui, nesse enrolamento primário, e esse enrolamento primário induz uma corrente elétrica alternada na segunda bobina. Muito confuso? Mais ou menos, mas dá para entender. Dá para entender? Gabriel, Esther? Sim. Mais ou menos, mas tudo bem. Mais ou menos. Tá. Eu tô falando para vocês do jeito mais simplificado possível, tá? Na explicação. Não é assim, tipo, os termos corretos não são bem esses, mas assim, de maneira geral, vamos lá. Eu tenho aqui, então, Tudo bem. uma indução que está acontecendo aqui em um núcleo magnético, tá? Eu tenho a bobina. Então, passa a tensão aqui nesse primeiro enrolamento, tá? Aqui passa a corrente elétrica, certo? Junto com, vocês lembram, corrente elétrica gera alteração no campo magnético. Então, o campo magnético aqui, desse lado, vai variar. Essa variação vai produzir, por indução, uma corrente elétrica aqui. Porque vocês podem perceber que o núcleo aqui, ó, essa parte de ímã, ele é inteiro. Se eu vario de um lado, eu vario do outro. A única diferença aqui é que as bobinas são isoladas. O ímã é o mesmo. Entenderam? Sim. Então, se uma corrente elétrica é gerada aqui, eu tenho variação do campo magnético. Se eu tenho variação do campo magnético em toda essa área aqui do ímã, a variação do campo magnético vai gerar, então, uma corrente elétrica alternada na bobina secundária. Lembrando que corrente elétrica alternada significa que a corrente muda de
sentido durante o tempo que ela vai passando na bobina, tá? Mas, de maneira geral, não muda muita coisa. Certo? Certo. Ficou mais fácil agora? Certo. Ficou. Sim. Ficou. Beleza. Em caso ideal, a energia fornecida pelo circuito, ela é igual, tá? O que significa? Que o que passa no primário passa no secundário, o que passa no secundário passa no primário. Obviamente que a gente tem ali dissipação de calor, dissipação, basicamente de calor, de energia térmica, né? Mas podem acontecer, então, algumas outras dissipação de energia, algum ruído, alguma coisa assim, dependendo da situação que tiver esse transformador, né? E aí acaba, então, perdendo um pouquinho de energia. Isso significa que a energia de um lado pode ser diferente, um pouco diferente da do outro lado, tá? Em casos ideais, ela é igual. Mas a gente sabe que a gente não vive com resistência, a gente tem resistência do ar, né? Resistência do material também, que vão fazer, então, com que aconteça algumas formas de dissipação, tá? Uhum. É isso. Vocês entenderam? Sim. Sim. Vocês têm alguma dúvida? De um lado, ele recebe a energia, né? E no outro, ela passa, só que de um jeito totalmente diferente do que cada. Isso. Então, vamos lá. A gente viu agora, então, máquinas elétricas, certo? Então, a gente viu o tema de hoje, máquinas elétricas. A gente viu motor elétrico, certo? A gente viu gerador elétrico e viu transformador elétrico. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre nada. De maneira bem geral, assim, bem básica, assim, é tranquilo, né? Porque eles têm relações entre si, né? Por se tratarem de máquinas elétricas, né? Sim. Mas então, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu deixo para vocês responderem. Lá na página 46 tem 4 perguntas, tá? Eu vou explicar para vocês rapidinho a 4, que eu acho que vocês podem ficar meio confusos, tá? Ali na 1, então, pede para vocês citarem 5 máquinas elétricas, né? Tem exemplo até no slide. Não vou nem falar mais nada, só isso mesmo, que eu vou deixar para vocês, tá bom? Na segunda, vocês têm que colocar, então, o que é o nome da máquina elétrica em relação ao que ela faz, né? Bem fácil também. Na 3, verdadeiro ou falso, só ler, botar sim ou não, né? Dependendo do que for. Mas lá na 4, tá pedindo para vocês, então, explicar daquelas 3 máquinas elétricas ali, a transformação de energia correspondente. Então, vamos fazer. Então, se eu vou colocar lá na última, por exemplo, né? Que é a mais fácil, vocês fazem as outras 2. Uma lâmpada incandescente está transformando a energia elétrica em energia luminosa e em energia térmica, porque a lâmpada incandescente esquenta, além de produzir luz, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Energia elétrica em energia térmica e energia luminosa. Assim para os outros 2. O ventilador, energia elétrica em o quê? E para o aquecedor, energia elétrica em energia lá. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer, tá? Tô falando para vocês que ano passado eu vi que o pessoal não entendeu a pergunta. Então, fica mais fácil vocês entenderem o que está pedindo. Está pedindo para vocês mostrarem quais são as transformações que acontecem. De energia elétrica para qual energia, tá? Entendi. Entendeu? Eu quase não. Eu cheguei realmente no final da aula. Sim. Bem no final. Oi. Eu quase me iludi aqui achando que era outra apostila. Achando que era a resposta. A gente